aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando mais uma semana de grandes atividades, agora sim novidades. A gente sai daquele foco da revisão, entra com conteúdo novo. É uma nova semana de apenas 3 dias letivos, mas não impede a gente de trabalhar a vera, ok? Segue o cronograma e uma boa semana a nós. Nosso assunto é sobre as figuras de linguagem no texto. Tô com uma colinha aqui dessa lista dessas figuras, eu vou explicando a vocês ao longo do vídeo e espero sanar todas as dúvidas com relação a esse conteúdo, ok? A primeira das figuras de linguagem que a gente vai ter é a metáfora. A metáfora e a comparação, elas são muito semelhantes, elas são muito parecidas na realidade. A diferença, primeiro, no que elas são parecidas, elas estão comparando uma coisa com outra, tem dois referenciais. Elas vão comparar um ser ou objeto a um outro ser ou objeto ou coisa. Só que tem a diferença. Na metáfora, você não utiliza nenhum conectivo. Na comparação, você já utiliza o conectivo específico. Como? Então, quando eu vou comparar uma pessoa a uma caixinha de surpresas, na metáfora eu vou dizer, ele é uma caixinha de surpresas. Na comparação, ele é como uma caixinha de surpresas. Não quer dizer que ele seja uma caixinha, no caso da metáfora, mas é uma comparação à situação de que ele sempre surpreende de alguma forma. Na comparação, utiliza o como, na metáfora a gente não vai utilizar esse conectivo, ok? A próxima figura de linguagem é a metonímia. Ela também traz uma ideia de comparação, só que nesse caso ela escolhe, né, ou melhor, o usuário escolhe uma parte para representar o todo ou o todo para representar uma parte. A gente vai ter alguns dos elementos representando essa comparação. Peguei uns exemplos básicos aqui só para dar uma clarificada nessa situação da metonímia para vocês. Por exemplo, a parte pelo todo ou vice-versa. Todos precisam de um teto para morar ou para viver. Eu não preciso apenas do teto. Eu peguei a parte teto, trouxe como exemplificação de que todos precisam de um lar, precisam de uma casa para viver. Aí a gente tem o autor pela obra. Estou lendo Machado de Assis. Eu não estou lendo o autor, eu estou lendo uma obra de Machado de Assis, mas eu escolho fazer essa comparação, essa expressão comparativa, que é a metonímia, de comparar o autor à sua obra. Aí a gente troca o nome da obra pelo autor, ok? O inventor pelo invento. Comprei um clássico Ford. Eu não comprei um Ford, eu comprei qualquer carro que seja daquela empresa Ford, ou no caso a gente está fazendo alusão a Henry Ford, que é o criador de toda essa engenhoca aí da empresa Ford, ok? Aí a gente vai ter o gênero pela espécie. Os mortais precisam viver em sociedade para evoluir. A gente trocou mortais, a expressão homens por mortais, então a gente vai pegar a metonímia como uma forma diferente de comparação. A gente vai pegar partes ou expressões que representem uma outra palavra no mesmo campo semântico ou no mesmo contexto. Mas duas figuras de linguagens que têm semelhanças entre si são a perífrase e a antonomásia. No caso da perífrase, ela é uma figura de linguagem que faz referência a algum lugar ou a um animal, utilizando-se de características desse ser que vai ser descrito ou comparado. Nesse caso, quando eu falo a cidade maravilhosa está passando por um período delicado, a cidade maravilhosa está substituindo o nome da cidade Rio de Janeiro. Se eu falo o rei das selvas, o rei da floresta surgiu repentinamente, esse rei da floresta eu estou me referindo ao leão. Então, essas duas situações em que eu pego cidades, em que eu pego lugares ou animais, eu vou encaixar no contexto de perífrase. No caso da antonomásia, vai ser a mesma situação, mas se aplicando a seres humanos. No caso, fala a rainha dos baixinhos
fez uma doação de sei lá quantos mil sabonetes para comunidades carentes. É fato. Quem é a rainha dos baixinhos classificada? É a Xuxa. Então, você vai pegar essas comparações com relação à pessoa, quando substitui o nome da pessoa por uma característica dela e vai chamar de antonomásia. Quando eu substituir lugares ou animais, eu vou chamar de perífrase. A próxima figura de linguagem vai ser a sinestesia. A sinestesia, ela trata dos sentidos do corpo humano. Olfato, paladar, audição, visão, os 5 sentidos, né? Tato, e a gente vai fazer a mistura ou combinação desses sentidos. A gente utiliza muito mais isso na linguagem poética, na construção de poemas, mas é uma figura de linguagem que que tem como característica a mistura dessas sensações que o corpo humano pode experienciar. No caso, um exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês o sabor consistente me fez lembrar de histórias do passado. No caso que sabor é paladar, consistente é tato. Eu poderia falar o sabor espesso é também tato. O cheiro macio dos lençóis me deixou mais feliz. O cheiro macio, a gente vai utilizar essas construções muito mais na construção de poemas. Daí a gente vem para outras duas figuras que são muito parecidas entre si também, que são antítese e paradoxo. Na antítese são aplicados termos opostos, mas que conseguem coexistir dentro de um mesmo contexto. A gente vai ter dia e noite, claro e escuro, alto e baixo, são palavras que se opõem, são palavras antagônicas, ok? No paradoxo, não. O paradoxo, ele também traz essa ideia de oposição, mas são as ideias que são contraditórias e não as palavras. Se eu falo, fogo molhado me enlouqueceu, me entorpeceu, essa ideia, ela é contraditória. O fogo não pode ser molhado. Aí a gente vem para um poema de Camões que vem falando aqui: é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como que dói, que é uma reação do nosso corpo, acontece e eu não sinto, se a característica da dor é senti-la? Então, assim, são ideias que são opostas entre si e que elas não, num âmbito normal, natural, elas não poderiam coexistir. Eufemismo é quando você ameniza uma informação que é muito pesada por uma questão de afeto, afetuosidade ou de falta de compreensão no caso das crianças. Quando a gente diz para alguma criança que o vovô virou estrelinha, que o amigo foi morar no céu, a gente está querendo dizer o quê? Ou fazer o quê? Amenizar a situação de dor provocada pela morte ou pela partida de alguém. Então, sempre que você amenizar uma situação com palavras mais brandas, você vai se utilizar de eufemismo. Por exemplo, o funcionário subtraiu uma quantia alta do caixa. É eufemismo porque você não utilizou a palavra real, a palavra roubo, que é uma palavra forte. Você amenizou, pelo menos na fala, na sua informação, aquela situação de que ele, ao invés de roubar, ele subtraiu, para dar um peso menor a essa informação. A outra, que é muito simples, é a ironia, quando você diz algo com a intenção de dizer completamente o contrário. Nossa, com cabelos tão lisos assim, Ludmilla nem precisa de Xuxa, não acha? O cabelo da Ludmilla não é liso, então eu tô querendo dizer de uma forma irônica o contrário do que eu realmente disse. A hipérbole é super simples quando você pega esse trechinho, esse pedacinho da palavra hiper, né? Esse prefixo hiper, você vai pegar, você vai dizer o quê? Hiper é algo grande. Quando você, ao contrário do eufemismo, que você diminui a informação, a hipérbole, você aumenta a proporção dessa informação. No caso, você vai se utilizar de um exagero. O rapaz chorou rios de lágrimas por mim. Significa o quê? Ele chorou, ele compôs um rio realmente com as lágrimas que ele derramou? Não, eu quis dizer que ele chorou muito. Corri 1000 léguas atrás de você. Eu corri realmente essas 1000 léguas? Também não. Eu corri bastante, mas não o suficiente para ser essas 1000 léguas, ok? Temos agora a prosopopeia, que também é chamada de personificação.
A personificação, o próprio nome diz, persona, pessoa, só, pessoa, é atribuir características de pessoas ou características humanas a seres não humanos. Podem ser animais, objetos, pedras, o que quer que seja. O exemplo que eu tenho separado é: o sapo disse para a mosca, pode sair daí que eu não vou te pegar. O sapo não diz, o sapo não fala a nossa língua para se comunicar. Então, é um exemplo de personificação, ok? Apóstrofe é um conteúdo simples que pode gerar uma leve dúvida. Ele é parecido com o vocativo. O vocativo, a gente vai chamar a atenção de alguém para nós. No caso da apóstrofe, é uma forma de expressão, é uma figura de expressão. Eu não estou chamando especificamente essa pessoa, porque quando eu falo, filha, vem aqui, esse filho é o meu vocativo. Mas quando eu falo para mim mesma ou refletindo, pensando, falo, filha, o que será que eu devo fazer? Ela não está perto de mim, ela não está comigo, eu estou refletindo. Então, esse filho, ele é como um vocativo, mas ele não funciona como vocativo, porque eu não estou chamando especificamente alguém. E temos também a gradação. A gradação é exatamente isso. Degrau. A gente vai subindo degrau por degrau. O exemplo muito legal que tem aqui foi o quê? Que eu separei. Foi funcionário júnior, pleno, sênior, supervisor e agora é gerente. Então, a gradação, você vai escalando ou subindo uma escada para alcançar o seu objetivo comunicativo.